Olá pessoal, tudo bom com vocês? Professor Felipe aqui. Eu sei que está todo mundo meio apreensivo com o que está acontecendo no mundo como um todo, mas a gente tem que aproveitar esse momento para dar uma revisada nos conteúdos que a gente já viu ao longo do ano. Tranquilo? Peço de vocês muita disciplina, sentem-se aí e vamos fazer a coisa dar certo. Quero que vocês imaginem o planeta Terra, imenso, geóide, jamais plano, e pegar todas as informações do planeta ou de um país, por exemplo, e transferir essas informações para um papel A4, mantendo forma, mantendo área, é algo muito complicado. Para isso, nós utilizamos projeções cartográficas. Aqui eu trouxe as três mais importantes para vocês: a projeção cilíndrica, a cônica, a projeção plana ou azimutal. A projeção cilíndrica é a projeção utilizada para representar o planeta Terra como um todo de uma vez. É nele que nós vamos fazer o mapa mundi. A projeção cônica ela é mais utilizada para representar um hemisfério por vez. A projeção plana ou azimutal ela tem um viés muito mais geopolítico. Como assim? Eu posso utilizar essa projeção para colocar praticamente qualquer lugar do planeta Terra como o centro desse mapa. É essa projeção utilizada para fazer o logo da ONU, por exemplo. Observem esse mapa aqui. Esse mapa, como ele representa o planeta Terra como um todo, ele foi feito numa projeção cilíndrica. Uma projeção cilíndrica de Mercator. Como é que eu vou identificar que é a projeção de Mercator? A projeção de Mercator, ela tem como objetivo preservar o quê? Preservar a forma dos países, a forma dos continentes, por exemplo. Dá uma olhada aqui na Groenlândia. Olha o tamanho dela. Olha a projeção de Peters agora. Olha como a Groenlândia está bem menor. A projeção de Peters, ela vai distorcer a forma, porém a área dos países, a área dos continentes, ela vai ser preservada, ok? Quando você pensa em um mapa, ele é uma representação basicamente de qualquer tipo de fenômeno. Um fenômeno tanto físico quanto um fenômeno humano. O mapa aqui dos biomas brasileiros, então nós temos Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Pampas e as áreas desmatadas. Ao analisar esse mapa, ao interpretar esse mapa, você tem que entender que você não necessariamente precisa de uma ordem de raciocínio de grandezas. Professor, elabora isso aí. Aqui eu identifico, eu localizo os biomas, eu localizo as áreas desmatadas. Observem já esse segundo mapa aqui. Esse segundo mapa ele fala sobre o Produto Interno Bruto brasileiro. Ele mostra então os municípios com maior valor de PIB, começando de São Paulo e indo até Salvador, Bahia, por exemplo. Aqui, para interpretar esse mapa de maneira efetiva, concorda que eu preciso ter uma noção de grandeza do que é mais rico para o que é menos rico? Então, existe uma ordem de valores. Esse mapa aqui, ele é um mapa que a gente chama de quantitativo. Já o mapa dos biomas, ele é qualitativo, pois eu não necessito dessa informação de grandezas para poder interpretar de maneira correta esse mapa. Outro tipo de mapa é um mapa dinâmico que quer mostrar algum tipo de deslocamento. Esse deslocamento pode ser tanto de pessoas quanto deslocamento de mercadorias, por exemplo, exportações e importações de produtos. Ele mostra, então, um deslocamento, um tipo de movimento. Para eu poder interpretar um mapa de maneira correta, ele também precisa ser elaborado seguindo alguns critérios. É importante que o mapa possua título, orientação, legenda, escala e a sua projeção cartográfica. As convenções cartográficas, elas têm uma função muito objetiva e muito clara para o mapa. É essa projeção que vai fazer com que nós possamos ler a legenda. Como assim? É universal. Se você vai daqui, lá para a China, lá na China você precisa de um lugar que tem Wi-Fi. E aí tem aquele símbolo clássico do Wi-Fi, que todo mundo conhece. É um símbolo universal. Você tá lá no Equador, você não fala nada de espanhol, você precisa de um hospital. Você tem no mapa o símbolo que vai te remeter ao hospital. A convenção cartográfica, então, ela visa padronizar as legendas, facilitando a leitura e a interpretação do mapa. Outro fator, outro elemento muito importante no mapa é a escala. Primeira coisa que você tem que entender é que a escala está associada a uma ideia de proporção. Quantas vezes um território foi reduzido para poder caber no mapa? Então nós temos escala pequena e escala grande. A escala pequena ela vai representar uma área maior.
Eu represento uma área muito grande, porém o nível de detalhamento é bem menor. Imagina então o mapa do Brasil. O mapa do Brasil ele não mostra os detalhes dos municípios, ele não mostra os detalhes das ruas, por exemplo. Ele mostra o Brasil como um todo. Já uma escala grande, ele representa uma área bem menor. Se você for fazer um mapa de um bairro, você vai ter que usar uma escala grande. Por quê? Porque você vai precisar de uma maior área de detalhamento. Porém, a área representada é menor. Compare o mapa do Brasil e o mapa de um bairro. Qual deles tem mais detalhamento? O mapa do bairro é bem mais detalhado do que o mapa do Brasil. Ok? A fórmula. Para você responder qualquer exercício de escala, joga aqui na fórmula. O Dzão significa distância real. O E significa escala. E o Dzinho significa distância no mapa. O que você quiser saber da questão, o que eu quero saber, por exemplo, a escala do mapa. Se eu quero saber a escala do mapa, eu vou fazer uma divisão do Dzão pelo Dzinho. Okay? Se você quiser saber a distância real, você vai fazer uma multiplicação da escala versus o Dzinho. Ok? Seguindo em frente. Estrutura do planeta Terra. O planeta Terra ele parece um pouco com um ovo. A litosfera, a crosta terrestre, seria o quê? Seria a casca. O manto seria o quê? A clara. Já o núcleo é a gema. Concorda comigo que cada uma dessas camadinhas tem uma composição diferente? É assim que funciona o planeta Terra. A crosta é composta por uma coisa, o manto é composto por outra coisa e o núcleo é composto por outra coisa. A crosta terrestre ela é composta de silício, alumínio, silício, magnésio. O manto ele é composto de rocha fundida e o núcleo interno é composto de níquel e ferro. Entre cada uma delas, eu tenho as descontinuidades. Essas descontinuidades servem para dizer que houve uma mudança na composição dessa estrutura da Terra. Então, observa aqui. Entre a crosta e o manto, nós temos a descontinuidade de Mohorovic. Entre o manto e o núcleo, nós vamos ter a descontinuidade de Gutenberg. Essa descontinuidade ela serve, então, para avisar que houve uma mudança na composição dessas camadas, dessa estrutura da Terra. Como eu falei, então, a litosfera ela não é contínua. Ela é formada por placas, por peças que se juntam para formar a litosfera. Essas placas, então, elas estão sob o manto, sob uma camada superior do manto, chamado astenosfera. E essa astenosfera, ela se movimenta, fazendo com que essas placas também se movimentem. Observe aqui, então, os três tipos de movimentos que nós vamos ter. O movimento convergente, o movimento divergente e o movimento transformante. Então, o movimento convergente, as placas vão para a mesma direção. O movimento divergente, as placas se separam. E o movimento transformante, as placas, elas mais ou menos esfregam-se umas nas outras. Tudo isso vai causar formação de relevo, terremotos, tsunamis, etc. Espero que a aula tenha sido agradável para todos vocês. Anotem suas dúvidas, que assim que possível nós vamos tirá-las. Até mais.